Permita-se vai te levar para o extremo sul do Brasil num passeio gelado na estação mais fria do ano. No Rio Grande do Sul passamos por 4 cidades. Em Pelotas vivi uma experiência gastronômica única e descobri como a cidade do doce começou sua história com o charque. Em Santa Vitória do Palmar tive contato direto com os cavalos, o churrasco tradicionalmente gaúcho e um pôr do sol de tirar o fôlego. A solidão do Caminho dos Faróis me fez repensar sobre as prioridades da vida. Rio Grande é um berço para a prática de atividades náuticas. Me permiti experimentar esportes pela primeira vez. Encerramos nossa aventura por São José do Norte, um lugar onde o turismo religioso é bem marcante. Ouvi histórias de pessoas simples que mudaram a minha visão de mundo e é o que eu vou dividir agora com vocês. Bem-vindos à segunda temporada do Permita-se. Oi, gente! A nossa aventura nessa segunda temporada de Permita-se é aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul. A gente está passando por algumas cidades para contar para vocês curiosidades que vocês só vão ver aqui no nosso programa. Em Pelotas, a gente já se encantou, claro, com o doce, né? A cidade é conhecida aí nacionalmente como sendo a cidade do doce. Tem uma festa só para eles que é a Fena Doce. Agora como, né? Que a gente vai entender que Pelotas saiu do sal para o açúcar. Para isso, a gente vai precisar voltar no tempo e te contar o que são as charqueadas. Uma das melhores pessoas para contar para a gente a história das charqueadas é a Eva, que eu vou chamar carinhosamente de Evinha, que o pessoal aqui do bastidor já me disse que pode. Conta pra gente então, para quem não conhece, o que são as charqueadas, Eva. Seria hoje um frigorífico, lugar onde o gado vinha para ser abatido, né, e transformado em charque. Lá no século XVIII chegou Pelotas a ter 38 charqueadas, né? A gente está na Charqueada São João, que hoje na verdade é um atrativo turístico. A gente começa contando que as charqueadas chegam aqui em 1780, né? Com o José Pinto Martins, que se instala às margens desse arroio, né? Para dar início, vamos dizer assim, ao ciclo do charque, que aqui vai durar 150 anos. Agora, o que a gente chama atenção aqui é a nossa figueira, né? O tamanho dessa figueira. Que a gente imaginava que tivesse uns 300 anos. Quantos tem? Porque era muito comum as casas serem construídas próximo de grandes árvores. E a charqueada está com mais de 200 anos. Só que teve aqui um grupo de japoneses e eles fizeram um estudo e chegaram à conclusão que ela está com 500 anos. Gente do céu, que linda! A gente costuma dizer que a nossa figueira é mágica. E ela é mágica por quê? Porque ela realiza desejos. Então a gente coloca a mão na raiz, mentaliza um pedido bem firme, depois só volta aqui para me contar que realizou. Posso fazer então? Deve. Pelotas é uma cidade extremamente cultural e já foi cenário de grandes produções brasileiras, como o Incidente em Antares, O Tempo e o Vento e a Casa das Sete Mulheres. Esse local aqui, que é a Charqueada São João, foi palco de produção da Casa das Sete Mulheres, Eva. Recriaram a história da Revolução Farroupilha, mas vista pelo um ângulo feminino, né? Então, porque a mulher é que fica em casa, é ela quem cuida da família, é ela que defende a propriedade. A gente costuma dizer que a Casa das Sete Mulheres jogou a charqueada para o mundo, né? Vamos ali dentro para ver o que tem para contar, então? Por esse local aqui passaram grandes atores gravando a Casa das Sete Mulheres, é isso? Verdade. Não só a Casa das Sete Mulheres, como o Tempo e o Vento, né? O Tempo e o Vento nos trouxe Fernanda Montenegro, né? Que é uma diva do nosso teatro. E nesta sala, ó, para quem viu o Tempo e o Vento, é interessante lembrar
que o capitão Rodrigo entra a cavalo por aquela porta, né? Vai duelar com o Amaral bem próximo a esse vitral e vai ser morto pelo Bento atrás daquela última janela, né? E a gente tem uma foto dele ali entrando a cavalo. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Né? A reprodução exata mesmo da cena tá aqui nessa foto. Aí tá ele entrando a cavalo. Olha isso, gente. Em 2007, a gente abriu as portas para eventos. Então, antes, ela era uma casa de moradia e tinha esse lugar obsoleto que hoje é o salão de festas, digamos assim. E deu essa ideia, tivemos essa ideia de começar, já havia outras charqueadas, já estavam também com essa atividade de festas, de outras pousada e tal. Então colocamos um nome, Charqueada Boa Vista. Boa Vista veio da região aqui, tem uma estrada da Boa Vista, é essa região toda aqui conhecida como Boa Vista. Demos o nome ao lugar e aí dali em diante começamos a fazer eventos. Formatura, casamento, almoços, jantares. Todos os lugares que a gente está passando aqui por Pelotas acabam me causando uma sensação que eu estou tentando transmitir para vocês. O que eu senti aqui na Charqueada Boa Vista é imaginar que esse arroio aqui, né, e a propriedade era onde então tinha a carne do boi transformada em charque. Então isso aqui era tudo vermelho, né, de sangue, onde o gado era abatido e depois colocado para secar a carne, o couro. E hoje tu olhar ao redor desse lugar e saber que ele foi transformado num local onde muitas pessoas passam e passarão também, fazendo seus eventos, tendo datas comemorativas e marcantes por aqui. Olha que doido, que sensacional que é olhar para essa paisagem. A Charqueada Santa Rita funciona hoje como uma pousada e mantém muito das construções daquela época. Das 18 suítes, 13 ainda são do século XVIII. Turistas do Brasil inteiro esperam meses para conseguir se hospedar aqui. Gente, sou fascinada por entrar em lugares antigos. Quando os guris chegaram aqui pra gente gravar, eu dei de cara com essas roupas aqui, ó, que eram usadas na época. Que sensação poder ver isso de perto e lembrar, né, tentar imaginar como é que funcionava tudo naquela época. Isso aqui é uma pelota, é o couro do boi, que foi feito então um meio de transporte. Os escravos puxavam por essa corda produtos ou até mesmo os donos das propriedades para atravessar o arroio. E foi essa pelota que deu o nome à cidade. Gente, agora a gente está aqui ao fundo, o arroio, que durante muitos anos então, né, serviu para transportar aí o gado era abatido próximo aqui na propriedade e escoava o sangue então aqui
por esses arroios, né? Isso lá atrás, né, Marcelo? Marcelo hoje que é proprietário da Charqueada São João, onde a gente está, onde contou toda essa história, né, da charqueada, as produções nacionais que foram gravadas aqui e hoje como é a tua vida carregando, então, turistas aqui pelo arroio. A história melhorou, né? Muito. Primeiro a importância do Arroio Pelotas, que ele deu um nome à cidade, mas essa localização dele justamente para poder escoar o charque para o Porto de Rio Grande, onde transbordavam para navios e seguiam as suas viagens. Foi chamado de Rio Vermelho, de tantas charqueadas trabalhando e largando os restos, mas isso, mais de 100 anos, a água está limpinha. E no nosso passeio nós passamos na frente de outras charqueadas e falo um pouco da história, da importância de cada um delas no contexto. Imagina vocês que esse arroio que a gente está passando agora chegou a ser chamado de arroio vermelho. Tamanha quantidade de sangue do gado que era abatido para ser transformado depois em charque. Hoje, um local que por muito tempo, né, teve aí escravidão e a história de muita gente que sofreu, é um lugar de turismo, de amor, de aconchego e de convite para contemplar toda essa natureza. Agora o Permita-se vai te levar para um lugar que me deixou sem palavras logo que cheguei. Um morro, algumas fogueiras, famílias inteiras e um pôr do sol que não foi só um presente, mas um verdadeiro espetáculo. Que lugar incrível, gente, para ficar em silêncio, só contemplando. No finalzinho aqui, já o sol se pondo nesse lugar mágico, a gente conseguiu pegar algumas imagens. Como é que surgiu na cabeça de vocês montar um lugar assim, que é de tirar o fôlego ficar aqui? Então, a paisagem, né, o local já era lindíssimo, nós já conhecíamos. E através de uma viagem que a gente fez lá para Bento Gonçalves, nós trouxemos essa ideia de trazer o parque de aventura, mas não só aventura, agregar também algumas coisas que pudessem contemplar toda a família. Então veio, além da aventura, espaços de gastronomia, lazer, trilhas. Então assim, as pessoas têm um espaço realmente bem completo para a família toda. Pode estar o dia estressante que for, o pior dia da tua vida, se tu terminar o dia aqui vendo esse pôr do sol, termina o dia feliz. Sim, a energia aqui, na verdade, ela é muito boa, ela é contagiante, a natureza, essa abundância que tu está vendo, né? O lugar é muito bonito. Aqui nós temos uma serra, né, que é a Serra dos Tapes, então a gente está trabalhando muito em cima dessa serra que a gente tem, que ela é belíssima. Nós contemplamos aí mais ou menos 1.200.000 habitantes na nossa região, que às vezes eles não conhecem sua própria serra, sua própria beleza natural que se tem, né? Então olha aí o exemplo do Parque Stoneland, né? Trazendo o turismo para dentro de Pelotas também. Isso fomenta toda a região. Uma Pelotas que mantém viva tantas histórias, mas não deixa de olhar para o futuro. Uma cidade que abraça, que acolhe, que pensa no coletivo e que fez eu me sentir pertencente, assim como fez ligando o passado às próximas gerações. A gente está aqui com o Paulo para conhecer um pouco mais do Parque Una, um bairro planejado de Pelotas. Paulo, que bacana que é a gente poder ter essa oportunidade de vir aqui no domingo, onde o parque está cheio, na verdade, né? Qual é a ideia de vocês? Como é que foi o objetivo? Como é que surgiu a ideia de construir o Parque Una? O Parque Una ele surgiu nas ideias de um arquiteto dinamarquês chamado Jan Gehl, que ele escreveu um livro bastante interessante chamado Cidade para as Pessoas. Inclusive eu recomendo a todos que tiverem a oportunidade
de ler esse livro, ele é muito esclarecedor. Ele percebeu que as construções modernas, elas focavam muito na rentabilidade, em ter ali o maior número de unidades possível em cada empreendimento, e ele percebeu que faltava alguém que pensasse no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas. Então ele buscou alternativas para esse tipo de construção, trazendo espaço para as pessoas praticarem exercício, espaço para elas se reunirem, espaço para elas contemplarem a natureza. E é tudo isso que a gente busca atingir aqui no Parque Una. Foi justamente pensando no futuro, principalmente dos jovens, que Pelotas criou um parque tecnológico. A sensação que eu tive vivendo esses dias em Pelotas é de que a cidade preserva muito, né? Da história, da cultura. Agora, nunca tirando os olhos do futuro. Rosane, o Parque Tecnológico é a prova disso. Isso, o nosso Pelotas Parque Tecnológico aqui, ele abrange uma série de talentos vindo das universidades, das incubadoras e transborda, né, nesse ecossistema de inovação toda essa história, toda essa cultura de Pelotas através da economia criativa. Então isso é o futuro, né? São os talentos que aqui são produzidos e que aqui podem ficar com o apoio desse novo ambiente que é o nosso Pelotas Parque Tecnológico. Juntos, no mesmo local, tendo essa sensação de que a gente pode fazer mais pela nossa cidade e pelo mundo. Isso, reunidos aqui as universidades, o governo e as empresas, a gente junta, né, todo esse ativo de Pelotas, né, e transforma isso para o desenvolvimento da cidade, para que os jovens possam ter maiores oportunidades e que a tecnologia possa reformular todo o processo de desenvolvimento que a nossa cidade tanto almeja. Secretário, a gente circulou por alguns locais de Pelotas e sempre pensando não só nos moradores, mas nos turistas que vêm para cá, né? Quais são os passos que Pelotas dá e que pretende dar para melhorar ainda mais, se for possível, os atrativos turísticos daqui? Pelotas se caracteriza muito, né? E eu acho que para mim isso é um dos pontos fortes da nossa cidade para os turistas, é que nós temos um patrimônio histórico e cultural extremamente importante e, de contrapartida, nós temos o que tem de mais moderno no mundo. Por exemplo, quando esses bairros planejados, Pelotas é a única cidade com menos de 500 mil habitantes que tem dois bairros planejados. Pelotas tem um parque tecnológico extremamente importante, temos as universidades e isso nos permite dizer de que nós somos uma cidade muito bem preparada para cada vez mais atrair turistas da nossa região. Se vocês querem se permitir ter uma experiência diferenciada, vem para Pelotas. Vem para Pelotas. Aproveite não só os nossos doces, mas toda a nossa gastronomia, a nossa cultura e a nossa tradição, que é farta e rica, e principalmente um povo extremamente dócil e acolhedor. Pelotas, extremamente cultural, obviamente, né? Não poderíamos deixar de fora a Biblioteca Pública Municipal e tem essa brincadeira entre conservar a história e também voltar os olhos para a tecnologia. Anne, aqui tem, claro, um acervo gigantesco onde o cheiro do livro já é gostoso, gente. Eu gosto do cheiro do livro. Mas vem estudantes aqui e notebook e aquela troca moderna e antigo. Exato, o importante é conseguir conciliar, né? Ver esses dois mundos, esse mundo aqui do nosso livro, e quem gosta de livro não abre mão dele de jeito nenhum, e também proporcionar um espaço de acolhimento para quem vem estudar. Tem muita gente que vem para cá estudar, muita gente que vem estudar aqui na Universidade Federal, que vem de outros lugares e acaba encontrando aqui na biblioteca uma segunda casa, né? Então, por isso passa bastante tempo aqui.
A Anne já confessou para mim aqui nos bastidores que ela não é aquela bibliotecária que faz... De jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente tem aqui um centro cultural vivo, não é um templo de livros. A gente vê esse espaço como algo muito maior que isso. Então a gente faz barulho, precisou, a gente faz bastante barulho. Vamos fazer um convite para puxar um livro e sentir o cheirinho das páginas. Não tem idade, tu acaba encontrando o que tu gosta e daqui a pouco tu tá lendo quando tu vê o teu interesse vai se tornando cada dia maior e a tua vontade de ler maior ainda também. Tenta pela primeira vez se tu ainda não tentou, tá? E a Biblioteca de Pelotas está de coração não, aberto. E se precisar de ajuda, é só me procurar também que eu vou adorar ajudar. Obrigada, meu amor. Obrigada a vocês. Obrigada por terem vindo na nossa biblioteca. Meu Deus do céu, guria. Teatro Guarani, fundado em 1921 pela família Zambrano. Toda a arquitetura preservada. Só de olhar aqui dos camarotes, a gente já tem uma visão de tirar o fôlego. Agora imagina, lá atrás das cortinas, a sensação de quem está no palco, de todos esses olhos voltados para ti. Pelotas Cultural, a gente não poderia deixar de fora o Teatro Guarani. Andréia, que é aí a descendente, né, os bisavós, então, sim, que criaram o teatro, que é todo inspirado na obra O Guarani. Isso. A ideia do programa, Andréia, na verdade, é tentar transmitir para as pessoas sensações, né? Sim. Eu sou espectadora, eu nunca subi num palco, tu é atriz, tu sabe como funciona por trás da cortina. Como é que a gente poderia mesclar essas duas vidas? Então, nós temos aqui um projeto que se chama Vibrar a Arte, que nós trazemos as pessoas, fazemos uma pequena visita guiada, eles sentam na plateia, assistem um pocket show, tá? E depois nós levamos para os camarins, onde eles colocam os adereços, e aí eles vão para o palco, as cortinas se abrem, que isso é uma coisa muito importante, o abrir das cortinas. A borboleta no estômago. Exatamente, né? De frio. Isso. E aí a gente faz uma pequena encenação. Olha que lindo. Isso é tudo feito por agendamento aqui com a Vanessa no teatro. Olha que lindo, gente. Eu posso ter essa sensação de dar uma circulada por trás? Renata, este é um teatro de família. Meu bisavô e minha bisavó construíram minha família, toda trabalhou. Então você sinta-se em casa. É quando as cortinas se abrem que o espetáculo começa. No Teatro Guarani, quando a casa está lotada, 1.427 pessoas viram os olhos aqui para esse palco. Ficar do lado de cá é uma sensação que eu preciso dizer para vocês, indescritível. George, vou te descrever o que eu senti quando eu entrei aqui no teatro, porque a gente fez o caminho que os artistas fazem, né? E chegar nesse palco e olhar essa magnitude desse teatro é uma coisa que quem está do outro lado não tem essa sensação. Por isso que a gente está aqui no bastidor para levar isso para eles. Isso tudo é mágico, né? É maravilhoso ver que o Teatro 7 de Abril continua com a sua magia a todo vapor, né? Foi tudo mantido, né? Teve essa preocupação de preservar a acústica. O 7 de Abril, ele sempre foi famoso pela sua acústica e continua. De lá do fundo eu escuto exatamente quem está até na melhor. outra ponta. Ele é feito desse formato oval, então o som reverbera mais lá no fundo, entende? Então isso foi tudo preservado. Para quem está assistindo a gente, queria que tu, né, com o teu feeling artístico, tentasse transmitir um pouquinho em palavras, né? Quem vem a Pelotas, o turista que vem a Pelotas, o que ele vai sentir quando ele puder entrar de novo no Teatro 7 de Abril e assistir a um espetáculo. Eu tenho certeza absoluta
que o teatro vai estar sempre cheio, com uma programação vibrante. A gente vai retomar o Dança Sul também, que era um festival de dança. A gente vai fazer um festival de solos, né, nacional, solos de circo, dança e teatro. Já estamos começando a agendar, né, tem interesse de todo o país em se apresentar aqui, muita gente que já se apresentou e quer voltar ao teatro, né? Então, certeza que o 7 de abril vai ser pura felicidade quando ele reabrir suas portas. Tenho certeza que vai continuar sendo um sucesso. O 4º teatro mais antigo do país vai estar com todo amor para te receber. Não à toa deixamos para encerrar nossa visita por Pelotas aqui no Museu da Baronesa. Tem uma grande representatividade para a cidade esse local, não é, Fábio? Tem. Por quê? Tem. O museu representa a época dourada de Pelotas, né? E isso tem dois lados, né? A gente no museu procura conversar com a comunidade e explicar que Pelotas se estruturou, Pelotas foi grande, Pelotas teve o apogeu do charque, com seus barões, suas baronesas, sua elite charqueadora, mas tem uma história por trás disso. Porque nas cartas da baronesa, ela falava dos seus trabalhadores, das amas de leite, suas filhas. Sabe, precisa ter isso, porque está dentro, sabe, o barão deixou em testamento valores para esses trabalhadores, isso precisa ser contado. Ah, ele era bonzinho, ele era mau, ela era boa. Não é isso, a questão não é essa, ninguém está fazendo julgamento de ser bom ou ser mau. Viviam num sistema, eles viviam nesse sistema, mas existe uma história contada e vivida aqui, que está nas cartas, que está nos livros de despesa, que estão nos testamentos, então vamos contar essa história. A gente não tem foto deles? Não, mas nós temos nomes e nós temos uma infinidade de coisas que a gente nem imaginava. Olha que lindo. Então, isso é abrir a mente para o mundo, meu amor. Obrigada. Merece. Merece. A gente se despede do friozinho de Pelotas com o coração quente e cheio de gratidão. Poder viver todas essas experiências, né? Conhecer o que está por trás da história da cidade, e não é só doce, foi realmente um presente. E saber que Pelotas está aberta para discutir toda essa diversidade foi uma surpresa ainda melhor. A gente só está se despedindo de Pelotas, a gente não acaba por aqui não. Nossa expedição continua pelo extremo sul do país e a nossa próxima parada vai ficar ainda mais gelada, em Santa Vitória do Palmar.